O mercado do milho sofreu um tremendo abalo nos últimos dias, o que reforça nossos alertas para que você não vacile, pois tem coisa demais acontecendo, tudo junto e misturado. No físico, os reflexos foram até contidos, mas no mercado futuro as mudanças foram radicais, elevando os riscos de que as cotações caiam em nosso mercado interno com a chegada de uma produção recorde de safrinha, mas voltem rápido para cima. E o que fazer? Não para de chover sobre o cinturão de produção de grãos dos Estados Unidos, o que, aliás, vem sendo alertado há dias por nossos especialistas. E foi justamente isso que promoveu uma reviravolta completa no mercado internacional do milho. Em apenas 6 sessões, os preços do cereal para julho deram um salto de 10,5% na Bolsa de Chicago, como demonstrado neste gráfico. Entre os dias 10 e 20 de maio, saíram de 3 dólares e 52 centos para 3 dólares e 89 centos por bushel. Isso significa que o valor da saca foi elevado de 8 dólares e 31 centos para 9 dólares e 19 centos, acordando os touros para as oportunidades. E qual foi o motivo? Um atraso histórico no plantio da nova safra 2019-20 dos Estados Unidos, já considerado o mais grave em 30 anos. Segundo o USDA, Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, somente 49% das áreas conseguiram ser cultivadas até o último domingo, 19 de maio. Olhando para a média de 5 anos, os trabalhos já deveriam estar 80% finalizados. Tânia Tosi, analista-chefe e estrategista da equipe de grãos aqui da Rural Business, responsável por produzir diariamente essa análise, alerta que a janela de plantio fica cada dia mais estreita lá nos Estados Unidos e amplia a possibilidade de que a área de milho fique bem abaixo do que vinha sendo previsto. Segundo o USDA, os produtores esperavam destinar 37 milhões e 600 mil hectares para o cultivo do cereal este ano, 4% mais que em 2018, mas tudo indica que não haverá tempo hábil para isso, pois todo o trabalho precisa estar finalizado até a primeira semana de junho. Segundo a investigação exclusiva da Rural Business, restariam 19 milhões e 200 mil hectares para serem ainda trabalhados. E pasme, isso significa 180% mais do que tínhamos um ano atrás. Pessoas menos familiarizadas com o assunto podem acreditar que 19 milhões de hectares não é muito, sobretudo para as poderosas máquinas americanas. No entanto, a Rural Business alerta que isso é mais do que toda a área de milho semeada no Brasil este ano entre primeira e segunda safras. É, sim, um volume gigantesco de terra para ser trabalhado em apenas 4 ou 5 semanas. E como não há nada que não possa ser piorado, veja só esses mapas. Aí você tem uma perspectiva de 15 dias. Do lado esquerdo, a primeira semana, de 21 a 27 de maio, que confirma aí um volume imenso de água caindo sobre as lavouras americanas, já completamente alagadas. A cor azul representa de 55 a 105 milímetros e quando passa para o amarelo, laranja e vermelho, chega a 135 milímetros. E só para lembrar aí que tudo isso em apenas 7 dias. À direita temos a previsão para a semana seguinte e podemos ver que ao entrar o mês de junho, vem mais água. Estados como Illinois, Iowa, Dakota do Sul e Wisconsin, que já vivem uma situação crítica, podem receber até 65 milímetros de chuvas, deixando claro, que o bicho vai pegar. E se os Estados Unidos sofrerem alguma quebra expressiva de safra, quem é que entra para suprir a demanda global? E se os preços subirem ainda mais em Chicago, quem mais ganha com isso? A resposta para essas duas perguntas é uma só: o Brasil. E é justamente por isso que a Rural Business vem há tanto tempo te avisando que a safra não está ganha, não. E muito cuidado, porque as surpresas ainda podem ser grandes. Veja só o que aconteceu com as cotações do milho na Bolsa B3, antiga BMF Bovespa. No mesmo intervalo em que Chicago atingiu 11,5% de valorização, na B3 o milho para setembro subiu 15,5% e atingiu no último dia 20 os maiores preços em quase 8 meses, um verdadeiro espanto.
Com altas expressivas por 6 sessões seguidas, a saca de milho no mercado futuro aqui no Brasil saiu de R$ 31,50 para atingir R$ 36,39, o que dá um aumento básico de quase R$ 5 por saca. E o mercado físico não podia ficar indiferente a tudo isso. O IPAR Brasil, que é o indicador de preço agropecuário rural business, que leva em consideração uma média simples entre os valores máximos e mínimos registrados diariamente nas maiores praças de comercialização, registrou alta de 1,46% nesta terça-feira e terminou os trabalhos na casa de R$ 30,89 a saca. Mas, claro, os fundamentos para o mercado físico são outros. Estamos na boca de iniciar a colheita da maior safrinha de todos os tempos. E a curva negativa desenhada pelo gráfico mostra bem que a Rural Business tinha razão ao te alertar que os preços podem cair ainda mais quanto mais se aproximar a colheita. Mas e aí? O que é que pode acontecer nesse mercado do milho daqui para frente? Para o médio prazo, a Rural Business continua apostando em preços pressionados para o milho no Brasil, se a produção de safrinha for mesmo recorde. Ouviu bem isso? Se a safrinha for mesmo recorde. O detalhe é que isso pode durar pouco. Chicago ainda pode viver fortes ralis, o que vai afetar em cheio os negócios na B3. E quanto mais o milho subir no mercado internacional, mais competitivo ficará o grão brasileiro no exterior, sobretudo se o dólar continuar a R$ 4,00. Portanto, não relaxe não. Para os consumidores, novas e fortes surpresas podem vir pela frente com um aumento nos custos de produção assim que sairmos do pico de colheita. Já para os produtores, novas e melhores oportunidades podem surgir pela frente com maior disputa por oferta e preços bem acima dos vistos hoje. E vamos que vamos. Sou Carmen Sestari e o conteúdo dessa análise foi escrito por Tânia Tosi, analista-chefe e estrategista da Rural Business com apoio de toda a equipe de grãos. Você vê agora o indicador Milho Brasil. Rural Business, o amanhã do agronegócio, hoje.